Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, as atividades de hoje são para a aula de hoje e para a aula de amanhã, ok? Então nós temos mais algumas atividades. Agora nós vamos lá na página 35. Lá na página 35, onde fala exercícios propostos. Leia o texto a seguir para responder as questões 22 a 24. Então nós temos esse texto, O Reformador da Natureza, tá? Então vocês vão ler esse texto com bastante calma, esse texto Reformador da Natureza, e vão responder as perguntas. 22. O texto tem como objetivo principal. Qual é o objetivo desse texto? Por que ele foi escrito? Qual a intenção do autor a escrever esse texto? Tá? Qual é o objetivo dele? 23. Releia o seguinte trecho. E pisca-pisca, lá continuou a piscar pela vida fora, mas desde então perdeu a cisma de corrigir a natureza. O termo em destaque pode ser substituído sem que haja alteração semântica por qual uma outra palavra que pode substituir cisma que tenha o mesmo sentido, tá? Então, vocês podem procurar lá no dicionário cisma, né? Cismar, né? Qual é outra dessas aqui? Coragem, alegria, mania, habilidade ou criatividade, tá? 24. Na sua opinião, a natureza está em perfeito equilíbrio nos dias de hoje? Comente sua resposta. Você acha que a natureza está em equilíbrio nos dias de hoje? Tá? E aí vai responder, pode ser no caderno, essa pergunta, ou pode ser aqui num cantinho da apostila, não tem problema. Aí aqui vocês têm mais um texto. O texto para as questões 25 a 27. Então, vocês têm várias imagens, né? Aí você tem uma imagem de um menininho perto de uma planta. De repente a planta abriu a boca, né? Nhec, nhec. Pum. Aí mais algumas imagens. Como conseguiu escapar dessa monstruosa planta carnívora? Mamãe me obrigou a comer muito feijão e repolho no almoço. Me deu gases. 25. Faça o que se pede nos itens A e B. Responda. O que significam as interrogações sobre a planta no quarto quadrinho? B. Complete esta frase. Nesse texto, há predominância da linguagem. É a predominância da linguagem formal, informal? O que vocês acham nesse texto aqui? 26. Escreva duas palavras que caracterizem a planta e o menino na última cena. O menino, na última cena, no último quadrinho. Uma palavra que dê uma característica a ele. E a planta, no último quadrinho, tá? Nesse último quadrinho aqui, tá? Nesse último quadrinho, ok? Depois, 27. Imagine que ao sair da boca da planta, o menino falasse algo a ela. O que seria? Seja criativo e formule uma frase bem interessante. Então, aqui vocês vão criar uma frase, o que ele pode ter falado, o que ele teria falado para a planta depois de sair da boca dela. Ok? E aí depois, então, na página 37, vocês têm uma tirinha. Leia a tirinha a seguir e responda as questões 28 a 29. A tirinha fala assim: sonhos são como castelos de areia, que se desfazem ao sabor das ondas. No mar é mais romântico, né? Há uma locução adjetiva em, aonde tem um verbo, um adjetivo, uma locução, duas palavras que querem dizer, que significam uma característica, ok? Na A, B, C, D ou E, ok? Aí é 29. De acordo com a linguagem verbal e não verbal do texto, pode-se inferir que, pode-se deduzir que, no trecho, sonhos são como castelos de areia que se desfazem ao sabor das ondas. O que pode se deduzir dessa frase, ok? 30. Analise os trechos a seguir e identifique em quais deles está destacada uma locução adjetiva, tá? Na 1, na 2, na 3, na 4, são todas locuções adjetivas, somente a 1 e a 3, somente a 2, 3 e 4, e aí vocês vão marcar aqui a alternativa correta, ok? 31. Indique o grau dos adjetivos, numerando as orações de acordo com a classificação adequada, tá? Então, você vai colocar os números. 1, aonde você acha que é comparativo de inferioridade. 2, aonde você acha que a frase é comparativo de superioridade. 3, aonde você acha que é comparativo de igualdade. 4, onde é superlativo absoluto. E 5 é relativo. É semelhante à atividade 16 da página 30, ok? Então, gente, são essas atividades de hoje, tá? Aquelas que eu falei no vídeo anterior e essas. Vocês têm duas aulas de hoje e mais aula de amanhã para fazer. E aí entregar na sexta-feira. Aí na sexta-feira eu já coloco o gabarito para vocês fazerem a correção. Tá bom? Então tem 3 aulas para fazer essas atividades, tá? Me chamem, né? Que a prof está à disposição, tá? Então nessas 2 aulas dá para fazer quase todas as atividades e ainda amanhã tem mais uma aula.
tá bom? Beijos e até mais!